Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender 4 tópicos, tá? Primeiro, lei da adição. Segundo, eventos mutuamente exclusivos. Terceiro, dê uma atenção especial aqui para a probabilidade condicional e eventos independentes. Vamos lá? Bom, galera, lei da adição. A lei da adição ela é simples de você compreender e a gente vai fazer um exemplo para poder ter um entendimento melhor quando a gente fala de dois eventos, tá? Então, ela é útil quando estamos interessados em saber qual a probabilidade de pelo menos, ou até coloquei entre parênteses aqui, ó, ao menos um dos dois eventos ocorrer. Então, aqui, qual a probabilidade do evento A ocorrer ou o evento B? Então aqui, quando a gente está trabalhando com isso, a gente vai ter que discutir o conceito de união de dois eventos. Então, A usinho B, ou seja, A união com B. Então, A união com B ele é um evento que contém todos os pontos amostrais, tanto que pertence a A ou B. Então, eles pertencem a ambos aí, né? Agora, o outro conceito que vai ter dentro da lei da adição é a interseção de dois eventos. Então, é A, um usinho de cabeça para baixo aí, B. Então, dados os dois eventos, A e B, a interseção de A e B é o evento que contém os pontos amostrais que pertencem tanto A como B. Tá bom? Então, essa parte aqui, eu tenho aqui um diagrama, que eu tenho dois círculos, eu tenho o evento A e tenho o evento B. Essa parte aqui, ó, do meio, é a interseção. Tá bom? Então, a lei da adição, ela está aqui, descrita para vocês. Então, a probabilidade de A união com B é igual à probabilidade somente de A mais a probabilidade de B menos a interseção, que é a probabilidade A interseção B. Então, essa aqui é a lei da adição e a gente vai ver um exemplo para poder ficar claro o que são cada coisinhas dessa, tá bom? Então, tá aqui, ó. Retira-se uma carta de um baralho de 52 cartas. Qual a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas? Bom, a gente tem que entender primeiramente que é o nosso espaço amostral. Então, ele já falou que o baralho tem 52 cartas, né? E aí, agora a gente tem que definir os nossos eventos. Então, eu vou ter um evento A e um evento B. Então, se vocês repararem, eu tenho aqui, ó, o evento A, ele é a probabilidade de sair um rei. Por quê? Ele colocou assim, ó, com a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas. Então, evento A, probabilidade de sair rei, um rei. E evento B, sair uma carta de espadas. Então, a probabilidade de sair um rei num baralho são 4 cartas, tá? E a probabilidade de sair uma carta de espadas são 13 cartas. Então, eu tenho o evento A, propriamente dito, eu tenho o evento B e eu tenho a interseção deles. Qual é a interseção? É que essa carta que você escolha, ela seja um rei de espada. Então, ficou claro aqui o que é o evento A, o que é o evento B e o que é a interseção. Quando a gente tem tudo isso, a gente consegue calcular as probabilidades de cada um. Bom, a gente sabe que probabilidade vai ser o evento dividido pelo espaço, né? Então, o primeiro aqui, ó, a probabilidade de sair um rei é 4 sobre 52. A probabilidade de sair uma carta de espadas vai ser 13 sobre 52. E a interseção vai ser 1 sobre 52. Então, temos as probabilidades todas bem definidas. Basta agora calcular, né? Qual que seria a probabilidade de A união B? Fácil, vai ser probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Então, vai ser 4 sobre 52 mais 13 sobre 52 menos 1 sobre 52. Realizando essa continha e simplificando, eu tenho aqui 4 sobre 13, a probabilidade de A união com B. Beleza? Acho que aqui ficou claro o que significa cada coisa, né? O que é evento A, evento B, interseção e a união. Vamos ver mais um exemplo. Ele fala aqui, ó, consideremos o caso de uma pequena fábrica de montagem com 50 empregados. Espera-se que cada funcionário conclua suas obrigações no prazo e que as desempenhe de tal maneira
que o produto montado seja aprovado na inspeção final. Ocasionalmente, algum funcionário deixa de cumprir os padrões de desempenho, concluindo o trabalho tardiamente ou montando produtos com defeito. Ao final de um período de avaliação do desempenho, o gerente de produção descobriu que 5 dos 50 funcionários concluíram o trabalho atrasados e 6 dos 50 montavam um produto com defeito. E 2 dos 50 funcionários tanto concluíram o trabalho tardiamente como montavam produtos com defeitos. Então a gente já consegue identificar quem são os nossos eventos, né? Os nossos 2 eventos aí. Bom, vou perguntar para vocês, qual a probabilidade do trabalho ser concluído atrasado? Letra B, qual a probabilidade do produto ser montado com defeito? Letra C, qual a probabilidade do trabalho ser concluído tardiamente e com defeitos? E letra D, depois de revisar os dados de desempenho, o gerente de produção decidiu atribuir avaliações de desempenho a qualquer empregado cujo trabalho fosse concluído atrasado ou apresentando defeitos. Qual a probabilidade de o gerente de produção atribuir uma avaliação ruim a um funcionário? Então vamos lá, vamos calcular todas essas etapas. Primeiro é identificar, o nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral são 50 funcionários. E depois definir os 2 eventos. A gente já mais ou menos compreendeu quais são os 2 eventos. Chamei aqui de L e de D. Então o evento L, ele corresponde ao trabalho ser concluído atrasado, tá? Então L, concluído atrasado, e D, o produto ser montado com defeito. Então a gente tem que estar claro isso na cabeça, o que são os 2 eventos. Então, vai ficar fácil de calcular esses caras. Então, qual é a probabilidade de ser concluído atrasado, que é o que pergunta na letra A? Ele falou lá no texto que 5 funcionários, concluem atrasado. 5 de 50. Beleza, então tem aqui a probabilidade 0,10. Tá lá, primeira probabilidade. A letra B, ele já pergunta qual a probabilidade do produto ser montado com defeito. E ele falou no texto lá que são 6 funcionários que estavam montando com defeito. 6 de quê? De 50. Então também está aqui, 0,12. Então tá lá. Então já consegui calcular as probabilidades independentes, Na letra C, ele pergunta qual a probabilidade de ser montado com defeito e com atraso. Aí você vai fazer o quê? A interseção. E ele falou no texto também quem é essa interseção. Ele falou que 2 funcionários faziam isso. 2 de quanto? Do espaço, 2 de 50, ou seja, 0,04 ou 4%. Bom, na letra D, vou voltar um pouquinho aqui só para vocês lembrarem. Ele falou que depois de revisar, ele pergunta qual a probabilidade de o gerente de produção atribuir uma avaliação ruim a um funcionário. Por que avaliação ruim? Porque ele falou assim, cujo trabalho fosse concluído atrasado ou apresentando defeitos. Então, a gente tem que fazer o quê? A união desses 2 camaradas. Então, eu coloquei aqui, a probabilidade da união de L com D é a probabilidade de L mais a probabilidade de D menos a probabilidade de interseção. Ou seja, a probabilidade de L é 0,10 mais a probabilidade de D, que é 0,12, menos a probabilidade de interseção, que é 0,04, dá 0,18. Ou seja, há 18% de probabilidade de que um funcionário, escolhido aleatoriamente, lógico, receba uma classificação de desempenho ruim. Então, entendido como que a gente aplica a lei da adição? É isso. Agora a gente vai para um outro tipo de probabilidade. Essa probabilidade aqui a gente chama de eventos mutuamente exclusivos. Na verdade, ela é uma particularidade da lei da adição. Por quê? A gente chama o seguinte: 2 eventos são considerados mutuamente exclusivos se eles não tiverem nenhum ponto amostral em comum. Ou seja, a interseção desses caras de A com B é igual a 0. Então, quando a gente tem isso, a gente exclui aquela parte da interseção lá da lei da adição. Então, vai ficar a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Vamos considerar aqui um exemplo. Ele fala assim, jogar um dado e observar o resultado.
Então, o meu espaço amostral, num dado, eu posso ter 6 resultados, de 1 a 6. E vamos colocar aqui, ó, 6 os eventos. O evento A, ocorrer um número par. Ocorrer um número par pode ser 2, 4 e 6. E evento B, ocorrer um número ímpar. Pode ser 1, 3 e 5. Então, eu tenho a probabilidade A, que seria 3 em 6, né, que são os números pares, e tenho a probabilidade B, que são os números ímpares, 3 em 6. Ou seja, probabilidade A e probabilidade B são 0,5, ou seja, 50%. E a probabilidade da interseção? Bom, aqui eu não tenho interseção, ela é igual a 0. Então, esse evento aqui a gente pode dizer que ele é mutuamente exclusivo. E a gente vai fazer somente esse exemplo porque ele é uma particularidade da lei da adição. Beleza? Bom, galera, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a probabilidade condicional. A probabilidade condicional de um evento ela é influenciada pelo fato de um evento já ter ocorrido ou não. Então, suponha que tenhamos um evento A, com probabilidade A. Se obtivermos uma nova informação e soubermos que um evento relacionado, denotado por B, já ocorreu, né? Vamos tirar proveito dessa informação para calcular a probabilidade do evento A ocorrer. Como que é a notação disso? Seguinte, probabilidade A dado que B já ocorreu. Então, dizemos a probabilidade do evento A dada a condição de o evento B ter ocorrido. E ao contrário também acontece. Como que a gente expressa a nossa equação, né? Fica assim, a probabilidade de A dado que B ocorreu é igual à probabilidade da interseção de A com B dividido pela probabilidade de B, ou seja, do evento ocorrido. Ou podemos ter ao contrário, né? A probabilidade de B dado que A ocorreu, que é igual à interseção da probabilidade de A com B, dado que a probabilidade de A, ou seja, A ocorreu. Beleza? Então a gente tem essas formas e a gente consegue tirar disso a regra do produto, né? Que vem aqui da definição da probabilidade condicional. Então, daqui da probabilidade condicional, a gente pode ter que, só passar multiplicando, tá, gente? Esse camarada para lá, a gente pode ter que a probabilidade da interseção de A com B é igual à probabilidade de B vezes a probabilidade de A, dado que B ocorreu. Porque, às vezes, a gente consegue obter essa probabilidade aqui com o enunciado do exercício. E aí ele quer saber a interseção. Bom, da mesma forma que a gente pode ter a probabilidade de B, dado que A ocorreu. E aí a gente passa multiplicando ali, né, a probabilidade de A. A gente vai ter o seguinte, a probabilidade de A interseção com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A ocorreu. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos para ver as diferentes formas que a gente pode aplicar a probabilidade condicional. Então um exemplo aí para encontrar as probabilidades condicionais são as nossas cartas, né, o jogo de baralho, a gente não foge deles. É bom para a gente esclarecer alguns conceitos. Então aqui, ó, são retiradas sem reposição, duas cartas de um baralho de 52 cartas. Qual a probabilidade de que as duas cartas sejam de ouros, ok? Então, a gente vai tentar entender como que a gente monta essa solução. Ele fala o seguinte, ó, o total de cartas do baralho a gente sabe que é 52. E total de cartas ouro, 13, né? Então, coloquei lá o meu espaço. Bom, se a gente pode calcular a probabilidade de A, o que seria essa probabilidade de A? Probabilidade que a primeira carta, tá? Retirada seja ouro. Então, seria o quê? 13 de 52. Primeira vez que eu estou fazendo ali. Então, tem essa 13 possibilidades em 52. Bom, como não há reposição, né, das cartas, e a primeira carta ela é retirada e é de ouros, então ela fica fora do baralho. Então aqui a gente já conhece a nossa probabilidade. Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a probabilidade de B dado que A ocorreu, ou seja, eu vou calcular a probabilidade de B dado que eu já conheça que a carta que eu retirei primeiro foi de ouro. Então vamos lá. Eu tenho essas possibilidades. Então, o meu espaço agora ele é 51, né? Porque eu retirei uma carta, então o baralho ficou com uma carta a menos após a primeira retirada, beleza? Agora, eu tenho que o conjunto, né? Eu vou colocar assim, o conjunto dos meus dados,
de B dado que A ocorreu, vai ser o quê? 12, não vai ser mais 13, porque eu retirei uma, né? Então, o conjunto das cartas de ouro diminuiu uma carta após a primeira ser retirada. Então, eu tenho o quê? Que a probabilidade de B dado que A ocorreu vai ser 12 de 51, né? A probabilidade da segunda carta ser retirada, segunda, tá, gente, agora? Segunda carta ser retirada, seja de ouro. Bom, como que eu calculo isso, né? Então, esse caso aqui, eu já tenho a minha probabilidade de condição. O que eu posso obter é a de interseção, né? Qual que seria a probabilidade de eu ter duas cartas ouro, que é o que ele me perguntou. Então, vai ser o quê? A probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A já ocorreu. Então, a probabilidade de A, que é a primeira carta a ser retirada, seja de ouro, é 13 em 52. Vezes a probabilidade do ocorrido, vai ser o quê? 12 sobre 51. Então, aqui vai dar 156 dividido por 2.652. Simplificando, vai dar 3 sobre 51, ou seja, aproximadamente 0,059, né? Aproximadamente 5,9 aí, 6. Essa seria a nossa probabilidade. Então, essa é uma maneira de resolver probabilidade condicional. Bom, temos uma outra maneira que a gente pode resolver isso e geralmente vem através de tabelas, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Consideremos 250 alunos que cursam o primeiro ciclo de uma faculdade. Desses alunos, 100 são homens e 150 são mulheres. 110 cursam administração, 114 cursam direito. A distribuição dos alunos é o seguinte, então tem aqui uma tabelinha, né? Eu tenho aqui nas linhas homem e mulher e as colunas administração e direito. E os totais respectivos aí em coluna e linha. Então eu pergunto para vocês, um aluno é sorteado ao acaso. Qual a probabilidade que esteja cursando direito dado ou dada que é mulher? Então ele já sabe que é mulher. Então se a gente for representar os nossos eventos, seria o seguinte: a probabilidade de A dado que B ocorreu. Quem seria a probabilidade de A? Ele quer saber o quê? O que está cursando direito. E quem seria a probabilidade de B, né? Entender assim. É que seja mulher. Então a gente já sabe, porque B já ocorreu. Ele já sabe que é mulher. Então a gente vai pegar o quê? A interseção desses camaradas. Então eu vou nomear aqui diferente. Em vez de colocar A e D, eu vou colocar aqui, ó, D e M, que é direito, interseção com mulher, que é o que ele quer saber, ó, qual a probabilidade que esteja cursando direito, então tá nessa coluna aqui, né? E que seja mulher, então tá nessa linha aqui. Ops, sai um pouquinho aí, mas tá aqui. Então esse 80 é o meu elemento, né? E ele que chama a atenção. Se a gente reparar, eu fiz aqui colocando o evento sobre o espaço, né? Então, a probabilidade de interseção seria o quê? 80 de 250 dividido pela probabilidade de ser mulher. A probabilidade de ser mulher é o quê? 150 em 250. Mas, empiricamente, a gente já consegue ver que essa probabilidade vai ser basicamente 80 por 150. Porque a probabilidade dela fazer direito, né? Esteja fazendo direito, já conhecendo que a probabilidade dela que seja mulher. Então, seria 80 dividido por 150, ou seja, 0,53 ou 53% de chance. Tá certo? Bom, agora eu vou colocar um estudo de caso, né, um problema exemplo um pouco mais elaborado e que dá para utilizar probabilidades condicionais. Então, considere a situação do status de promoção de oficiais masculinos e femininos de um grande departamento de polícia. A força policial consiste em 1.200 oficiais, sendo 960 homens e 240 mulheres. Nos 2 últimos anos, 324 oficiais da força policial receberam promoções. As promoções é dada pela seguinte estrutura. Então, eu tenho aqui na minha tabela linhas promovidos e não promovidos e colunas homens e mulheres. Então, aqui, promovidos e foram homens, 288, e promovidos e são mulheres, 36. Não promovidos homens, 672, e não promovidos mulheres, 204.
Basicamente, esses elementos que são mais importantes, tá? Depois de rever o registro de promoções, uma comissão de oficiais femininas fez uma acusação formal de discriminação baseando-se no fato de que 288 oficiais masculinos receberam promoções, enquanto apenas 36 mulheres receberam promoção. A administração da polícia arguiu que o número relativamente baixo para as mulheres é dado porque tem poucas mulheres na corporação. Utilize a probabilidade condicional para analisar a acusação de discriminação. Então vamos lá, hein? Primeiro, a gente tem que definir os nossos eventos. Coloquei aqui, evento H é o evento de um oficial ser homem, tá lá. M, o evento de um oficial ser mulher. Chamei de A, o evento de um oficial ser promovido. E ele não ser promovido é o nosso complemento, tá? Então lembra lá do complemento? Então eu chamei de A e um Czinho em cima. Esse é o complemento, ou seja, dele não ser promovido. Então eu posso definir várias probabilidades, né? E as que eu vou definir agora são as da interseção. Interseção, por exemplo, de ser homem e ser promovido, de ser homem e não ser promovido, de ser mulher e ser promovida, e de ser mulher e não ser promovida. Então, como que eu faço isso? Primeiro aqui eu vejo a minha interseção, promovido e seja homem, 288. De um total do meu espaço, né, 1.200. Então, tá lá, dá 0,24. Agora, dele ser homem e não ser promovido, vai ser 672 dividido por 1.200. Tá lá, 0,56. Agora, eu vou tratar com a mulher, né? A mulher, ela vai ser promovida, tá aqui, 36. De quanto? De 1.200. Então, a probabilidade 0,03. E dela não ser promovida, 204. 204 em 1.200, deu 0,17. Então, a gente já tem as interseções, né? Então, gente, eu consigo também obter as probabilidades separadas aqui, né? A probabilidade dele ser só homem, a probabilidade dela ser só mulher, a probabilidade de ser promovido. Como que eu faço essa conta? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. A probabilidade dele ser homem é 960, que é o pH, né? É 960 em 1.200. Isso aqui dá 0,80, né? A probabilidade de ser mulher vai ser o quê? 240 em 1.200. E a gente já fez essa continha aqui, ó. Deu 0,20. Beleza, 0,20. Agora, a probabilidade de ser promovido. A probabilidade de ser promovido tá aqui, ó, 324 sobre o quê? 1.200. Então tá lá, ó, dá 0,27. E a probabilidade do seu complemento, ele de não ser promovido, né, seria 876 por 1.200. Né? Também está aqui, ó, 0,73. Então, eu tenho todas as probabilidades, tá? E aí eu coloquei uma nova tabela só com as probabilidades. Então, de ser promovido e ser homem, 0,24. Ser promovido e mulher, 0,03. Somando esses dois caras aqui, eu tenho o total lá de 0,27. Beleza. Agora, não ser promovido e ser homem, 0,56. Não ser promovido e ser mulher, 0,17. Também somando aqui vai dar 0,73. Somando ambas as colunas e linhas para o total tem que dar 100%, ou seja, 1 nesse caso. A gente pode observar aqui que as probabilidades marginais, 80% da força policial são homens, 20% são mulheres, 27 receberam promoção e 73 não foram promovidos. Tá, quais são as questões que a gente tem que tentar responder? Letra A. Qual a probabilidade de um policial ser promovido dado que o oficial seja homem? Ou seja, ser promovido, sendo que eu já sei que ele é homem. Então vamos lá, ó. A pergunta é, são quantos homens e quantos foram promovidos? Coloquei aqui para ficar mais fácil, ó. São 960 homens e somente 288 foram promovidos. Então eu tenho lá que 288 dividido por 960 vai dar 0,30, ou seja, dado que um policial seja homem, ele tem 30% de chance de ser promovido. Segunda questão, qual a probabilidade de uma policial ser promovida dado que ela seja mulher? Então a gente vai lá
gente vai analisar esse caso, né? Eu já sei que ela é mulher e quero saber qual a probabilidade dela ser promovida. Então, se vocês pegarem a tabelinha lá anterior, eu já tenho a interseção dela ser promovida com ela ser mulher. E a probabilidade dela ser mulher. Então, vai ficar 0,03 dividido por 0,20, que dá 0,15, ou seja, 15% de chance. Então, com base nas probabilidades, as chances de promoção não são as mesmas para homens e mulheres. Embora o uso de probabilidade não prove, né, por si mesmo que exista discriminação, que é outro assunto, né? Então, assim, os valores de probabilidade eles sustentam a fundamentação lá das policiais, a argumentação delas, tá certo? Bom, esse é um exercício que traz um pouco da prática, né? Como que a gente pode utilizar a probabilidade condicional. Vamos lá ver o nosso último tópico para poder terminar esse capítulo. No exemplo anterior, vimos que a probabilidade dela ser promovida e ser mulher era 0,30. E a probabilidade dela ser só promovida, né, era 0,27. Então, a gente diz que aqui esses eventos são dependentes. Um está dependendo do outro. Perceba, ó, essa relação aqui ela não é permanecida. O que a gente vai ver agora são os eventos independentes. Bom, dizemos que dois eventos são independentes quando a realização ou não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade da realização do outro e vice-versa. Por exemplo, quando lançamos dois dados, o resultado obtido em um deles independe do resultado obtido no outro. E aí a gente pode multiplicar essas probabilidades, tá? Então esse P aqui maiúsculo é a probabilidade de que tais eventos se realizem simultaneamente e P de A e P de B são as probabilidades de realizações do primeiro e segundo evento, respectivamente. Lembrando que a gente só pode multiplicar quando esses eventos são independentes um do outro. Então, eu peguei esse exemplo e agora a gente vai quantificar eles, né? Lançamos dois dados, a probabilidade de obter o número 1 aqui, né? No primeiro dado é quanto? 1 sobre 6. Agora eu quero saber a probabilidade de obtermos o número 5 no segundo dado. Também é 1 sobre 6. São probabilidades independentes. Logo, a probabilidade de obtermos simultaneamente o número 1 no primeiro e o número 5 no segundo é a multiplicação dessas probabilidades. Então, vai ser 1/6 vezes 1/6, ou seja, 1 sobre 36. Beleza? Mais um exemplo aqui para a gente poder fechar. Um sistema de segurança tem dois dispositivos que funcionam de modo independente e que têm probabilidades iguais, a 0,2 e 0,3 de falharem, respectivamente. Qual a probabilidade de que, pelo menos, um dos dois componentes não falhe? Bom, vou deixar aqui um tempinho para vocês tentarem fazer. Essa é a resposta, tá? Pausem o vídeo. Agora eu vou fazer com vocês. Olha como que é a solução. Bom, primeira coisa, são dispositivos independentes, tá? A é igual falha o primeiro e B falha o segundo. Então, a probabilidade que os dois falhem, que é a interseção aí, é o que? 0,2 vezes 0,3, que dá 0,06. Você ficaria muito com vontade de marcar a letra B. Mas, o que a questão disse? Que ele quer a probabilidade de que pelo menos um dos dois componentes não falhe. Então, como que ele quer que não falhe, eu tenho que calcular o quê? O seu complemento. Essa probabilidade de 0,06 aqui é de que ele falhe, tá bom? Então, se eu quero que ele não falhe, eu pego 100% menos 0,06, ou seja, 94%. Beleza? Então, fiquem atentos aí às palavrinhas. Bom, galera, é isso e até a próxima.